Olá pessoal, meu nome é João Paulo, sou um dos fundadores da Hype. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho sobre o Cisco HyperFlex, que é a ferramenta de hiperconvergência, solução de hiperconvergência da Cisco. O HyperFlex, ele basicamente é composto por servidores da Cisco, então servidores C-Series, servidores de rack, equipados com CPU, memória e obviamente discos. E ele tem um componente de software, que é o HyperFlex Data Platform, que é quem faz a solução de Software Defined Storage. Então, quando a gente fala de uma solução de hiperconvergência, a gente está falando de ter a parte de CPU, de memória e de storage tratado 100% dentro dos servidores, né? Então, essa camada de storage virtual, quem trata é um controlador virtual. No caso da Cisco, é o HyperFlex Connect, o HyperFlex Data Platform. O HyperFlex Connect é a plataforma de gestão da solução. Então, quando nós falamos do HyperFlex, nós podemos fazer a gestão dele diretamente via vCenter, pode ser feito via Intersite, que em outro vídeo a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas por padrão, a plataforma de gestão é o HyperFlex Connect. E é essa ferramenta que está aqui na minha tela. Então, o dashboard inicial da ferramenta já mostra um pouquinho da solução, então como que está o status, qual que é a capacidade de storage que essa ferramenta tem, e aí algo bem interessante em relação da Cisco com os concorrentes é que a Cisco, por padrão, todas as funcionalidades de otimização de storage, que basicamente são deduplicação e compression, são habilitados por default, você não paga mais por isso, você não tem a opção de desabilitar ou habilitar, ele é habilitado por default. Então, quando nós falamos da solução da Cisco, a gente com a quantidade de discos físicos, a gente normalmente consegue fazer muito mais do que algumas outras soluções, justamente por ter essas funcionalidades nativamente habilitadas. Uh, e aí a gente começa a ter um pouquinho da visão do cluster, né? Então, nesse caso, a gente tem 4 nós do tipo C240. Eu tenho 53 máquinas virtuais no ambiente, então 3 ligadas e 50 desligadas. E aí a gente começa a entrar um pouquinho nas funcionalidades. Então, pegando uma visão um pouco dos nós, eu consigo ter uma visão de quantos discos existem nas máquinas, qual que é o tamanho, qual que é o tipo do disco, qual que é a utilização atual. Por padrão, todas as máquinas sempre têm pelo menos um disco para fazer a parte de cache e os demais discos fazem a parte de persistência, né, de gravação de longo prazo dos dados. Então aqui eu tenho todos os nós devidamente configurados e funcionando. Eu tenho aqui qual que é o endereço do vCenter que gerencia esse ambiente, qual que é a versão do Hypervisor, a versão do HyperFlex Data Platform, que é a solução de Software Defined Storage, qual que é a capacidade disponível, a capacidade total, o tipo de o fator de replicação, então posso ter 2 cópias, 3 cópias, no caso eu tenho duas. Ah, Entrando aqui nos data stores, então basicamente eu tenho quais são os data stores criados aqui no ambiente, então eu posso facilmente adicionar um novo data store. Isso aqui eu posso colocar o tamanho que eu quiser, então eu posso ter 200 tera mesmo numa máquina num cluster que eu não tenha tudo isso, porque ele cria num formato Team Provisioning. E aí vocês podem ver que rapidamente ele vai deixar disponível esse Data Store, então é super rápido. Eu posso pegar algum Data Store existente e alterar o tamanho dele, tanto adicionar como remover. Então eu posso vir aqui e dizer que agora esse Data Store tem 20 gigas em vez de só 10, e aí automaticamente ele já recalcula a nova capacidade, apresenta isso para o vCenter, eu vou mostrar para vocês. Então é bem interessante isso aqui, dá uma rapidez na operação, você consegue adicionar, remover data stores muito rapidamente. A solução, por estar integrada nativamente com o virtualizador aqui, então ele tem uma visão das máquinas virtuais, e isso é muito importante porque eu posso
fazer a replicação nativa dessas máquinas para algum outro cluster Hyperflex aqui mesmo dentro da ferramenta. Então eu posso pegar uma das máquinas, no caso aqui elas já estão protegidas, eu poderia pegar uma outra máquina aqui e falar, olha, eu quero que ela seja protegida e qual que vai ser o grupo que eu vou fazer, tudo mais, que é basicamente essa funcionalidade aqui de replicação. Então nesse caso eu já tenho a replicação criada entre dois clusters Hyperflex, e eu criei um grupo que replica a cada 5 minutos, então de 5 em 5 minutos as máquinas são replicadas para o cluster remoto, né? Então garanto que essas máquinas estão protegidas, e caso eu tenha algum problema eu posso startar nesse outro cluster para garantir a continuidade do negócio. E aí facilmente eu posso adicionar ou remover novas máquinas, né? Então realmente facilita bastante a gestão do ambiente. Eu tenho bastante opções de gráficos aqui, então os IOPS, o throughput aqui da máquina no tempo que eu coloquei, qual que é a latência que eu tenho na solução, nas gravações de dados, gravações e leituras de dados. Eu tenho um histórico aqui das atividades que foram feitas, dos eventos, dos alarmes. Então é uma solução bem completinha mesmo, simples de mexer. Falando em cluster remoto, então aqui eu tenho esse outro cluster. Esse cluster ele tem uma pequena diferença, porque esse outro aqui, o cluster A, ele tem 4 nós que estão no mesmo site aqui, então eles estão convergidos de forma simples. Já nesse outro cluster, eu tenho um cluster que é estendido, é Strated Cluster, né? Então eu tenho o site B1 e o site B2, cada um dos sites tem dois servidores e eles estão replicados entre si. Então aqui eu já pego uma funcionalidade de Metro Cluster, normalmente que é bem conhecida do mercado, a gente consegue construir com a solução de Hyperflex da Cisco. Aqui, como eu já tenho mais máquinas criadas, eu tenho um total de 246 máquinas virtuais, eu já consegui ter um histórico aqui da otimização de storage. Então, só de compressão, eu estou tendo 39% de ganhos aqui em relação ao de fato gravado dentro da máquina, né? Então, quanto mais máquinas iguais eu tenho, quanto mais sistemas operacionais repetidos eu tenho, mais eu consigo ter essa otimização de storage. Então, pegando aqui, se eu fizer uma análise, eu tenho esse Data Store DS3 que ele foi criado com 20 tera, então a máquina não tem 20 tera, como eu vou mostrar para vocês. Atualmente a utilização é 1.91 tera, só que na prática o que a gente tem é de fato só 38.9 GB da máquina utilizada. Então toda a parte de team provisioning, toda a parte de compressão, tanto que o team provisioning nem é considerado aqui nessa calculadora, basicamente a compressão, mas vocês veem que do que é apresentado para o VMware, que é cerca de 1.9 TB utilizados, de fato está consumindo só 38.9 GB do disco, então de disco dentro da plataforma. Então eu tenho 1.8 TB efetivos aqui, né, utilizáveis para o ambiente, e do ponto de vista da aplicação eu estou consumindo muito mais que isso até. Se eu venho aqui no vCenter, vocês podem ter uma noção disso, né? Então eu tenho diversas máquinas clonadas aqui, várias estão ligadas. E se a gente vê uma visão aqui do Data Store, eu realmente tenho a visão de que está sendo utilizado 1.91 tera, né? Isso na visão do VMware, mas lá dentro da solução de hiperconvergência a gente tem muito mais save, né? Então, voltando aqui para a solução, a replicação que foi configurada no primeiro cluster eu posso acompanhar por aqui também. Então eu tenho uma visão de quais são as máquinas remotas, né? Então os dois clusters estão ligados e eu vejo aqui as máquinas que estão ligadas, a direção da replicação é incoming, então
esse cluster está recebendo essas máquinas virtuais, e aí eu posso clicar e fazer o recover, posso fazer a migração dessa máquina, posso fazer um teste de recovery, inclusive. Então é uma baita funcionalidade importante para quando a gente fala de gestão de máquinas virtuais dentro do data center. Normalmente você precisa ter uma solução externa para fazer esse tipo de orquestração, como Vim, como Commvault, e aqui dentro da plataforma do HyperFlex você tem isso nativamente, então acaba até economizando aí, pensando se você precisa contratar uma solução terceira para fazer esse tipo de coisa. E aí aqui eu tenho as mesmas opções de visão de alertas, eventos, atividades. A grande diferença realmente é quando eu clico no cluster e eu vejo que são dois sites, né? Então tem o site B1 e o site B2 que estão ligados no que é chamado Strategic Cluster. Tá joia? Então, realmente o objetivo era fazer um super overview aqui, uma passagem muito rápida pela visão do sistema, mas nada mais vamos assim dizer, do que uma visão de controlador de storage, né? Então, essa visão aqui de storage com esses aditivos aqui de visibilidade das máquinas virtuais e orquestração de replicação que pode ser feita dentro do cluster. A parte de computação é toda orquestrada pelo hypervisor, no caso aqui o VMware, então os nós estão aqui com sua CPU, sua memória devidamente gerenciada pelo vCenter, dentro de um cluster aqui com DRS habilitado nesse caso, então toda a parte de balanceamento, controle aqui das CPUs e memórias disponíveis, quem faz é o VMware. Tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algum detalhe, quiserem fazer uma demonstração, agendar algum teste dessa solução, é super simples de fazer, basta entrar em contato com a gente que a gente terá o melhor prazer de fazer junto. Tá joia? Muito obrigado, até mais.